Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento através das redes sociais e mídias sociais. Neste momento, nós iremos meditar na profundeza que há na palavra de Deus. Como mais um dia, estamos aqui para junto meditarmos e guardar a palavra no coração e na mente. Como diz a palavra do Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que você tem que fazer, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores e seguidoras dessa rede social. Eu também quero dar uma paz do Senhor também a todos os meus perseguidores e perseguidoras que também contribuem com essa obra. Quanto mais eles vão contra, mais o Senhor vai abençoando e mais Deus vai indo adiante com a sua palavra. Porque a Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Glórias a Deus. Meus irmãos, como sempre, eu tenho prometido a vocês de estar sempre aqui dentro da oportunidade que Deus tem nos dado em estar juntos nessa live nas redes sociais e mídias sociais. Estamos cadastrados em mais de 10 redes sociais. Você pode conferir. Glórias a Deus. Como que eu faço, irmão, para te achar nas outras redes sociais? Temos um nome único. O nosso nome é Gelson Bezerra Oficial. Se você coloca esse nome nas redes sociais, qualquer rede social que você for procurar, você vai me achar com esse nome, Gelson Bezerra Oficial. Então, neste momento, irmão, nós estaremos meditando nas profundezas da palavra de Deus. O nosso único objetivo nas redes sociais e mídias sociais é levar Jesus até você. Eu não tenho outro objetivo além desse. Se for para fazer uma outra coisa, além do que já está proposto, eu prefiro cancelar minha rede social. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o meu objetivo na rede social é esse, é levar Jesus. É trazer uma palavra revelada para você, para que você possa compreender que a vida, nesta vida, é passageira. Se nós lermos a Bíblia vai dizer que é melhor estar no cemitério do que numa festa. Você está no velório do que numa festa. Vai entender. Mas se nós compreendermos a profundidade das Escrituras, meus irmãos, porque a vida passa. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouquinho, podemos estar do outro lado da vida. E conforme diz as Santas Escrituras, nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Quer seja bom, quer seja mal. Deus vai cobrar todos. Deus vai cobrar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os velhos e as mulheres de diversas idades. Ninguém vai escapar. Irmão, mas Deus vai cobrar as criancinhas? Vai, está escrito no livro de Provérbios que até as crianças se dará a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. Por que eu estou dizendo que até as crianças vai? Se você for em algum lugar, você vai perceber que até as crianças estão praticando maldade. As puras não vai ser cobrada não, mas as que já estão com maldade, não é porque essas coisas acontecem. Final dos tempos, irmão. Jesus está voltando. Na cidade de Sodoma e Gomorra, até as crianças já estavam contaminadas. Lá na Filístia, aonde os homens começaram a zombar da Arca da Aliança, com aquela estátua de escultura do deus Dagon, a Bíblia diz que Deus feriu a todos, desde as crianças até os adultos com hemorroida. E tudo isso está escrito na Bíblia, irmão. Na época de Noé apregoando a palavra da justiça, você acha que também não tinha criança também lá, mas já estavam com a mente contaminada, irmão.
Deus jamais vai punir uma pessoa se essa pessoa é pura. Pelo contrário, Deus vai até recolher logo para ele para não se contaminar nesse mundo. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? Nós não podemos ficar aqui fazendo rodeio. Eu não estou aqui para ficar na rede social, ficar abanando o seu pecado. Deixa eu abanar o seu pecado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está na terra para isso. Para quê, irmão? Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Infelizmente, hoje as pessoas não conhecem mais o termo pecado, porque estão prometendo o céu para todo mundo, irmão. A promessa de céu está em tudo quanto é lugar. Nem Deus, irmão. Lê a Bíblia, hein? Lê a Bíblia para você poder compreender o que eu estou falando, hein? Nem Deus prometeu o céu para todo mundo. O céu é só para pessoas que se arrependeram de todos os seus pecados. Você entendeu? Esse negócio aí que o pastor está prometendo o céu para todo mundo. Céu? Aí vai chegar lá em cima, Senhor, eu vou entrar. O pastor lá embaixo me prometeu. Te prometeu o céu? Você bebendo, fumando, prostituindo, cometendo abominação, imoralidade, incesto, zoofilia. Céu? Você está no lugar errado. Desce. E o interessante é que isso está escrito, irmão, que eu estou falando. Na parábola onde está numa grande festa, aí tem um penetra na festa, aí vem o Senhor da festa. O que é isso aqui? Como que ele entrou aqui? Ó, amarrai o osso de pés e mãos, jogai nas trevas exteriores. Sabe o que a Bíblia quer dizer? Que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, meu amigo. Se tiver em pecado, não vai entrar no céu. Mas, irmão, como é que eu faço para saber se eu estou em pecado ou não? Vai ler a Bíblia, ora. Para de ouvir pregadores que ficam passando a mão na sua cabeça. Vai ler a Bíblia para ver se verdadeiramente você está indo para o céu. Porque senão você vai ter uma grande surpresa, meu amigo. Você vai ver tanto tempo nessa vida pensando que vai para o céu, no final você vai queimar no inferno. E detalhe, não estou te julgando não, tá? Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Por isso que eu prefiro ficar mais com as proibições de Deus do que com a permissão dos homens. Que os homens se preocupam, não. Ei, deixa socar o coração. Ei, cuidado esses pregadores aí que ficam pregando os vídeos. Ei, deixa socar o coração. Cuidado, hein? Que às vezes o homem pode estar só de olho nisso aqui, ó. E que a tua alma que se dane, se vai para o inferno ou não. É você que tem que saber qual é o caminho que você está trilhando. É, você. Salvação individual, meu amigo. Ó, Hebreus 9, 27 está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Você não vai querer pagar para ver, né? Então é melhor você se examinar. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, para saber se ainda está no caminho. Então, irmãos, irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, nesse endereço você só vai ouvir a palavra da verdade. Eu não vou vir para cá para te enganar. Não vou. Entendeu? Se você quiser me abençoar, abençoa. Se não quiser me abençoar, eu vou te abençoar do mesmo jeito, em oração e em palavra. Mas eu não vou te enganar. Aqui você vai saber a verdade. E a verdade como a verdade é, sem enganação. Vocês entenderam, meus amigos e minhas amigas? Abra sua Bíblia aí, no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 13 ao 16, onde nós iremos meditar aqui hoje. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Essa madrugada eu acordei, 3 e pouca da manhã, e o Senhor falava comigo assim: pregai tempo e fora de tempo. Pregai tempo e fora de tempo. Como é que é isso? Dentro da oportunidade em que você esteja, indo para o trabalho, na rua, na condução, no seu horário de almoço, no serviço, em casa, igual eu estou fazendo aqui agora essa live. Você entendeu? Dentro desse tempo oportuno, pregue. Por isso que a Bíblia diz: pregai tempo e fora de tempo. Que às vezes tem gente que pensa que pregação é só dentro da igreja. Pregação não é só dentro da igreja não, amigo. Pregação não é só dentro da igreja não, amiga. É em todo lugar.
Você tem que tirar esse tipo de sentimentalismo de querer agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Pelo contrário, Jesus olhou para a grande multidão que estava seguindo ele. Tem muita gente aí. Está na hora de peneirar. Que é isso, Senhor? Vai espantar os dizimistas, vai espantar os ofertantes. Tem muita gente aí, está na hora de peneirar. E como é que se peneira? Falando a verdade. Pregando a verdade como a verdade é. Se tiver em pecado, não vai entrar no céu. A verdade é essa. Essa que é a verdade. Glórias a Deus. Aí tem gente que fala assim, você não tem condição de pregar. Tendo condição, não, vou pregar a si mesmo. Se quiser ouvir, ou se não quiser, segue-se o juízo. Glórias a Deus. Teve uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, para mim ser crente igual você, prefiro ficar aqui fora. Mas falou numa arrogância tão grande, que eu cheguei para essa pessoa e falei assim, vá para o inferno e seja feliz. Você está me julgando? Falei, eu estou te julgando? Se você olha para a minha vida querendo definir um plano de salvação para você, é você que já se julgou, ora. Salvação individual, a Bíblia diz, cada um vai dar conta de si a Deus. Aí teve uma outra pessoa que falou assim, para mim estar lá dentro da igreja, eu prefiro estar aqui fora, porque lá dentro tem gente que está pior do que eu. É mesmo, eu prefiro os pior lá dentro, que pelo menos os pior vai ouvir a verdade e vai se consertar. E você aí fora nunca vai compreender a verdade, porque você caminha segundo o curso desse mundo. Como que você vai se converter? E você tem que compreender uma coisa. Você não tem que olhar para a vida alheia, você tem que olhar para Jesus. É Jesus que vai te salvar, não é eu, não é o próximo, não é os outros. Salvação é individual. Se você morrer agora, indivíduo. Se você morrer agora, indivídua. O que tu vai falar para Deus? Não, Deus, eu preferi ficar aqui fora porque lá dentro a gente tá pior do que eu. É mesmo, é? Então, já que você tinha esse pensamento, no céu tu não vai ficar não. Nem descanso para você presta. Desce direto pro inferno. Tu vai direto pro tormento. E eu não tô julgando não, irmão. Isso tá escrito na Bíblia. Para que esse mimimi tá me julgando. Não tem ninguém te julgando, não. Jesus falou assim, ó, eu não julgo a ninguém. A ninguém eu vou julgar. Aí, tá vendo aí? Nem Jesus julga. É mesmo, é? Mas lê a Bíblia toda para tu compreender. Quando Jesus falou assim, ó, eu não julgo a ninguém eu vou julgar, ele completou a palavra dizendo assim, mas as palavras que eu tenho pregado, essa vai te julgar no último dia, no juízo final. Vive uma vida de qualquer maneira mesmo? Vive uma vida em pecado mesmo? Para você ver qual vai ser o teu final? Por isso é necessário se arrepender se quiser verdadeiramente morar no céu. Agora, se quiser ir para o inferno, pode continuar vivendo em pecado. É a tua vida que está em jogo. É a tua vida que no final vai pagar o preço. Quer pagar para ver? Então continua vivendo em pecado. E tudo isso, irmão, que eu estou falando está escrito na Bíblia. Você acha o quê? Que após a morte, quem é que vem buscar? Hein? Não acontece nada após a morte. Então morre para ver, para tu ver quem é que vai vir buscar. Não acontece nada. A própria Bíblia é bem clara, irmão, desde o Gênesis até o Apocalipse. Quando a alma se desprende do corpo, meu amigo e minha amiga, isso é bíblico. Quem vem buscar para a eternidade? Quem vem? Quem vem? Se você tiver salvo, os anjos celestiais vêm te buscar para te levar ao paraíso. Se você morrer perdido, vem a morte a cavalo amarelo, junto com os demônios do inferno, para conduzir ao inferno para ser atormentado lá embaixo. E Jesus, ele alertou muito sobre isso. Aonde o bicho não morre, o fogo não apaga, e é gritos e ranger de dente 24 horas. No Apocalipse ainda diz assim, ó, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem sossego. Os que estão no inferno é atormentado para todo sempre. Você entendeu? Por isso, não caia nessa lábia de que todo mundo vai para o céu. Não é todo mundo que vai para o céu, não. Se você morrer em pecado, você vai descer direto para o inferno. Essa historinha aí de morar no céu, isso é conversa fiada. Para ir para o céu, é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não queira pagar para ver. Não queira pagar para ver. Glórias a Deus. Se nós lermos a Bíblia, vou te dar a passagem bíblica de quem vem buscar. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Os que morreram salvos
vem 2 anjos pegar aquela alma que se desprendeu do corpo e levar ao paraíso. Mas se você morrer perdido, quem é que vem buscar? Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E vem a morte, a cavalo amarelo, e atrás dela o inferno, junto com os demônios, para buscar os seus mortos. E olha que eu explico aqui, irmão, direitinho. Bem detalhadamente para você compreender que isso é mais real do que se possa imaginar. É mais real do que a nossa existência. Sabe por causa de que é mais real do que a nossa existência? Que vem desde lá de trás. Essa realidade. Só não vê você que não quer. Porque quantas pessoas que já nasceram e quantas pessoas que já morreram? É gente que vem a esse mundo e é gente que parte dessa vida para outra. Qual é o perfume que você está exalando? Hein? Qual é o perfume que você está exalando? É o perfume da vida ou é o perfume da morte? A Bíblia fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. O perfume de Cristo ou o cheiro da morte? O que você está exalando? Que cheiro é esse? Ou que fedor é esse? Por isso que você precisa ler a Bíblia, amigo. Você precisa ler a Bíblia, amigo. Para você compreender em qual caminho você está. Nesse endereço aqui, meu amigo, jamais eu vou te enganar. Você entendeu? Eu vou sempre estar trazendo essas verdades. Infelizmente, as pessoas querem ouvir os enganadores. Quantos enganadores tem aqui nas redes sociais e mídias sociais que ficam enganando o povo, não fala a verdade? Eu faço a minha parte, que eu não estou a fim de ir para o inferno. Porque no próprio Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, diz que o que tirar a sua parte da árvore da vida será tirada. O que acrescentar a mais, todas as pragas escritas no livro virá sobre ele. Essa é a verdade, irmão. Não tem por onde correr. Entendeu? Não tem por onde correr. Quer café? Não tem para onde correr. Hoje estamos aqui, amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. Faz a tua parte, hein? Atenção, homem, atenção, mulher. Faz a tua parte. Porque como diz lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12, tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, eu e você, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer, a não ser prestar conta. Meus irmãos, minhas irmãs, o meu compromisso é esse, com a verdade do Evangelho. Entendeu? Esse é o meu compromisso. Nunca me desviei dessa realidade. Tem gente que já está desviada da realidade. Entendeu? Acha que vai viver aqui eternamente. Ó, aqui vai chegar pertinho, ó. Já tô cheio de cabelo branco, tá vendo aqui? Ó. Já tô cheio de cabelo branco. Olha como é que o espação tá grande lá pra trás. Aqui, ó. Cabelo que já caiu, ó. Tô ficando velho. Tô ficando aqui, ó. Tô ficando não, já tô velho já, ó. 48 anos de idade. Daqui a pouquinho tô vendo o pai Abraão. Passou dos 50, eu sempre falo. Passou dos 50 anos, já tá fazendo hora extra. Entendeu? Já viveu até demais. Já viu e ouviu muita coisa. Não se iluda. Não se iluda com esse mundo. O que a Bíblia diz acerca da ilusão? O mundo passa e a sua consciência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia ainda diz assim, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo já se pode se constituir, se declarar, se tornar inimigo de Deus. De repente você já é inimigo de Deus e nem percebeu ainda. Não, Deus tem uma palavra para nós aqui hoje. Acordei 3h pouca da manhã e o Senhor falava comigo assim, 3h pouca da manhã, pregai tempo e fora de tempo. Hoje em dia, irmão, tem tanta coisa para se edificar, para buscar a Deus, não vai haver desculpa. Tem tanta coisa hoje, irmão, além da Bíblia que você precisa ler. Tem
tanta coisa hoje, ó. Tem música, tem fundo musical, tem desenho evangélico, tem narrações evangélicas, tem filme evangélico, e agora tem novela evangélica que foi lançada agora. Glórias a Deus. Tem tanta coisa, irmão, para poder se edificar, estar perto de Deus. Para que você quer ficar longe, se iludindo com esse mundo? Não vai viver muito tempo aqui não, meu amigo e minha amiga. O nosso tempo é breve. A Bíblia fala no livro de Salmos, Salmos 90, que o que chega a 90 anos é enfado e canseira. E realmente é. Por isso que eu falei para você aqui, passou dos 50, já está fazendo hora extra. Eu estou quase fazendo hora extra, irmão. Passou dos 50, já está fazendo hora extra. Ah, irmão, não consigo largar a vida de pecado. Peça a Deus para te ajudar. Porque se você morrer em pecado, você vai queimar no inferno. Essa que é a realidade. Eu não vou te enganar, irmão. Não vou. De jeito nenhum. Por maior que seja a proposta, para me parar de falar essas verdades que eu falo aqui, jamais eu vou parar de falar. A verdade sempre vai ser a verdade. Você entendeu? É isso, hein? Meu Deus! Mais uma vez, numa live aqui ao vivo aqui, Sodoma e Gomorra no lado de cá, ó. Aí depois que o Lula Saiu, ganhou. olha só, meu Deus do céu, que é isso? Ao vivo aqui, eu tava ao vivo aqui na rede social, saiu e entrou um negócio aqui, ó. Na rede social vizinha, que eu não posso falar o nome, que é uma concorrente da outra, entendeu? Então eu não posso falar o nome. Mas eu tô aqui, ó, em 3 redes sociais ao vivo. Vou entrar na outra de novo que eu tava. Tô voltando. Nunca aconteceu isso, é a primeira vez. Só que na rede social daqui, já tava passando de 200 pessoas comigo ao vivo. E de repente saiu ali, ó, sozinho, sem autorizar, sem nada. Meus irmãos, minhas irmãs, o diabo tá furioso. Isso é que eu entendo. O diabo não quer que você ouça a verdade. Por isso que essas coisas acontecem aqui. Mas não adianta, eu entendo de tecnologia. Saiu lá, já voltei de novo aqui, ó. A você que está me vendo e me ouvindo, que de repente a live saiu assim, agora eu voltei de novo. Isso é o inimigo, isso é o diabo, isso é o capiroto do inferno. O diabo junto com os demônios não quer que você ouça a verdade. Essa que é a realidade. Mas nós vamos continuar aqui falando a verdade. Se eu estivesse contando mentira aqui, não ia acontecer isso. A live não ia cair. Mas a live caiu porque o diabo não quer que você ouça a verdade. Essa que é a realidade. Agora, se eu estivesse aqui, contando carochinha, te enganando, não ia cair. Glórias a Deus. E olha que eu trabalho com isso já há bastante tempo. Eu tenho mais de 10 anos que trabalho com isso, com rede social e mídia social. Glórias a Deus. E foi para isso que Deus me chamou. Deus não me chamou para perder tempo. Por isso, meus amigos e minhas amigas, nós temos um canal no YouTube. O nome do canal é Gelson Bezerra Oficial. Depois que eu acabar aqui de fazer essa live aqui, eu vou salvar a live, porque tem uma rede social aqui que me dá essa disponibilidade. As outras eu não consigo salvar não, mas nessa aqui eu consigo. Eu vou salvar essa live e vou jogar lá pro meu canal no YouTube. Glórias a Deus. E se você quiser rever, você pode rever tudo de novo o que nós falamos aqui. Então, todas as vezes que eu estou aqui trazendo a verdade, é uma verdade universal, que é para todas as igrejas, para todos aqueles que precisam ouvir a verdade e para que Jesus venha falar convosco. Divulgue esse trabalho nosso, porque esse trabalho é para isso, é para salvar vidas. Você entendeu? Esse que é o propósito. Os irmãos já abriram aí a sua Bíblia, o livro de Hebreus. Glórias a Deus. Já estaremos trazendo a mensagem da palavra de Deus. Ó, Hebreus capítulo 11, do versículo 13 a 16. Nós vamos falar sobre aqueles que morreram na fé. E foi muita gente, irmão, que morreu na fé. Você vai morrer na fé ou você vai morrer no mundo? Ou você vai morrer no diabo? Porque nós temos 3 inimigos: o mundo,
o diabo e a carne. Então eu posso acrescentar a mais aqui. Você vai morrer na fé em Jesus, você vai morrer no mundo, para o mundo, quer dizer, você vai morrer no mundo, você vai morrer na carne, ou você vai morrer para os demônios, vai para o inferno. Você tem que tomar uma decisão, meu amigo e minha amiga. Daqui a pouquinho a minha existência acaba. Daqui a pouquinho tem que ser realista, ora. Quer cair na real? Vai fazer um piquenique no cemitério. Vai fazer um retiro no cemitério. Vai fazer o... Como é que é aquele negócio? Acho que é retiro mesmo. Pra você ver a real. Tive agora, tem pouco tempo. Tive agora... Esse ano eu fui fazer umas gravações no cemitério, para fazer umas narrações. E eu fiquei surpreso o que eu vi lá. Eu encontrei uma igreja lá dentro, evangelizando. Nunca tinha parado para pensar sobre isso, irmão. Encontrei uma igreja dentro do cemitério evangelizando. Essa igreja para mim tá de parabéns. Glória. E a igreja que sempre aproveita os momentos e o seu tempo nas redes sociais, mídias sociais, abriu o canal na televisão, depois comprou o canal de televisão, aí agora tá nas redes, em todas as redes sociais, e tem gente das igrejas evangélicas, irmão, que ainda tá assim tapada ainda, ó. Em vez de despertar um momento aí, meu amigo e minha amiga, para pregar o evangelho, para dar testemunho, para transmitir a tua igreja ao vivo. Olha aí a proposta aí para você aí, tu tem condição de botar um canal na televisão? As redes sociais é mais poderoso do que um canal de televisão. Por isso que os empresários e donos de televisão estão combatendo as redes sociais. Estão querendo acabar com as redes sociais, sabe por causa de quê? Porque a maioria das pessoas que botavam patrocínio nas televisões estão vindo para as redes sociais. E eles estão perdendo muito com isso. E você fica aí com essa mente tapada pelo diabo. Ah, pra que isso? Não precisa disso. A igreja não precisa disso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como a história de um amigo meu. Eu sou muito de incentivar, irmão. Eu não desestimulo ninguém. Um amigo meu lá no serviço, eu não vou falar o nome dele. Ele, poxa, irmão, eu queria ser tanto igual a você, fazer o que você faz. Olha, é só tu fazer. Mas será que eu vou conseguir fazer? Eu falei, eu te ensino. O rapaz não sabia nada, irmão, de rede social. Eu ensinei a ele, estimulei, discipulei, mesmo ele não sendo da minha igreja. O rapaz ficou uma bênção, irmão, nas redes sociais. Ele já estava quase me alcançando em número de seguidores. Eu tenho para mais de 10 mil seguidores, ele já estava chegando lá. Aí o que aconteceu? O demônio manifestou no pastor dele. A realidade é essa, irmão. Vou falar a realidade aqui, quero nem saber. O demônio baixou no pastor dele, subiu do inferno no pastor dele e foi até ele e falou assim, ó, não quero saber você de rede social, hein? Você não é obreiro para isso, eu vou te colocar no banco. Ameaçou o garoto ficou com tanto medo, irmão, que cancelou tudo. Só que ele não veio me pedir conselho. E eu não percebi, eu só percebi que ele ficou meio sumido da rede social, não estava vendo mais ele postando mais nada. Aí ele estava lá no serviço descansando o almoço, triste no cantinho dele. Falei, aí rapaz, o que houve, rapaz? Você sumiu das redes sociais, estava uma benção lá, virei até seguidor teu e tô divulgando você lá nas minhas redes sociais, o que houve que tu sumiu? Ah, irmão, longa história. Falei, o que houve? Ele, o meu pastor me proibiu. O meu pastor falou que se eu continuasse com rede social, ele ia me colocar no banco, ia me excluir, e eu não deveria estar mais na rede social. Eu falei, mas você ofendeu o seu pastor? Você ofendeu a sua igreja? Aí ele, não, irmão. Ele falou para mim que eu não sou obreiro para isso e mandou cancelar as redes sociais minhas, que eu deveria ser obediente ao meu pastor. Falei, concordo com você, você tem que ser obediente ao seu pastor. E detalhe, hein? Olha como é que eu fiz para acordar ele. E detalhe, hein? Quando o teu pastor querer passar uma noite com a sua mulher,
Você tem que deixar, porque você tem que ser obediente ao teu pastor. Ele está repreendido, está amarrado, que história é essa? Como é que ele tem que se meter na minha vida pessoal? Eu falei, era isso que você tinha que fazer, ora. Na hora que ele falou para você cancelar suas redes sociais, você tinha que reagir desse jeito. Do mesmo jeito que eu te falei da tua mulher. Reagir desse jeito, porque quem te inspirou lá para fazer a obra foi o Espírito Santo, só foi o canal para te despertar para a pregação do Evangelho. Aí ele botou a mão na cabeça, coçou. É mesmo, irmão, ele se meteu na minha vida pessoal. Eu não deveria ter concordado com isso. E agora, irmão, como é que eu faço? Aí volta a fazer o que você fazia. Vai pregar, vai testemunhar, vai falar de Jesus. E outra, se ele vir de novo tentar interferir na tua vida pessoal, entrega a carteirinha e vai para uma igreja que vai te apoiar a ganhar almas para Jesus, ora. Aí ele fez isso, irmão. Ele se despertou. Ele voltou. Veio com tudo. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Aí o pastor começou a perseguir ele. O pastor, me dá tua carteirinha que eu vou te colocar no banco. Você é muito teimoso. Aí, não, pastor, eu não sou teimoso, não. Deus me chamou para ganhar almas para Jesus. Toma minha carteirinha aqui que eu estou saindo dessa treva e vou para um lugar onde tem luz. E ele pegou e foi embora. E tá lá até hoje nas redes sociais, pregando, testemunhando. É isso que você tem que fazer. Faça a tua parte ali. Porque quando tu morrer, quando tu partir dessa vida para outra, você vai prestar conta a Deus pelo tempo que Deus te deu. Não é o teu pastor que vai prestar conta a Deus. É você que vai prestar conta a Deus pelo tempo que Deus te deu. O teu pastor vai prestar conta sim. Se ele te conduziu bem, como o pastor conduz o rebanho da ovelha de Cristo, apacentando com pastos verdejantes. Você entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs, atenção, homens e mulheres de Deus. Pregue o Evangelho, dê testemunho, anuncie as boas novas de salvação, aproveite o tempo que Deus te deu, porque está acabando. Olha para esse teu rostinho bonito, como é que você está envelhecendo, está ficando cheio de ruga, você está jogando maquiagem aqui, maquiagem lá, puxa daqui, puxa de lá, mas a verdade está aparecendo, não tem como disfarçar não, a idade chegou. Por isso que a Bíblia diz, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Irmãos, irmãs, vamos meditar na palavra de Deus? Só estava dando uma introdução. Agora nós vamos começar a pregar agora. Só dei a introdução. E mais, procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo, estimulando você a fazer a obra, glórias a Deus, e junto vamos morar no reino dos céus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 ao 16. Eu estou vendo aqui, irmão, todos os comentários, mas não dá para responder todo mundo. Às vezes chega aqui a quase 2.000 pessoas aqui, ou até mais. Não dá para responder todo mundo, porque eu tenho que me concentrar e me ligar naquilo que Deus tem que falar e passar a mensagem revelada. Queria eu responder todo mundo, mas não dá. Eu vejo aqui os comentários dos seguidores e dos perseguidores. Quando é dos perseguidores, então é que eu fico mais animado ainda para pregar. Glórias a Deus, porque eu conheço a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Não adianta você colocar um monte de mentira aqui não, que eu sei aonde entrar e aonde sair na Bíblia. Glórias a Deus. Vamos lá? Vamos meditar? Vamos lá? Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13 ao 16. E o Senhor Jesus há de falar neste momento com as vossas vidas. Vamos para essa meditação. Meu Deus. Fala com o teu povo, meu Deus, porque o povo é teu, não é meu. Só estou aqui como um canal para fazer o que o Senhor quer. Restaura
renova, batiza com o Espírito Santo e nos ajuda a se esforçar para chegar no céu. Hebreus capítulo 11, do versículo 13 ao 16, que diz assim a palavra do Senhor: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-a de longe, crendo nela, glórias a Deus, e abraçando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Para fazer o cumprimento dessas palavras, nós vamos ler aqui ainda em Hebreus capítulo 11, do versículo 30 em diante, que diz assim: pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz, glórias a Deus, os espia. E que mais direi? Pautar-me-ei o tempo contado de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, aos quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, tiraram força da fraqueza, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, e as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio, açoite, cadeia, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha, cabra, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, mortos pelas montes e covas e caverna, e todos estes tendo tido testemunho pela fé, e não alcançando a promessa, provendo Deus algo melhor para eles, a respeito que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, está aqui, ó, a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho eterno. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Detalhe, pode raciocinar no que eu estou falando. Você granjeia, conquista, tem, compra. No final, morre, fica tudo aí e não leva nada. Aí é o que a Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada, irmão. Por isso que o melhor é você se apegar a Deus. O melhor é você ter a certeza da salvação. Olha o que acabamos de ler. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas partiram? Pessoas que vieram a esse mundo, revolucionaram, fizeram a diferença e depois seus tempos acabaram. Assim acontece comigo, assim acontece contigo. Daqui a pouquinho o nosso tempo vai acabar. Uma outra geração vai vir. E você já fez o que tinha que fazer para Deus? Você não tem que ficar apegado a nada e nem ninguém dessa vida. A única coisa que você tem que se apegar, meu amigo e minha amiga, é a Jesus. É a palavra de Jesus, a Bíblia Sagrada. Leia essa Bíblia todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Esforça-te, tem de bom ânimo, persevera até o fim, não desista. Parece ser em vão servir a Deus, mas não é em vão. Para muitos foi em vão porque não confiaram totalmente em Deus. Meu amigo e minha amiga, eu estou na igreja servindo a Jesus desde 1996. Me batizei em 97. O Senhor me batizou com o Espírito Santo em 98. E estou até o dia de hoje servindo a Jesus. Eu posso trocar de congregação, só não posso trocar de Jesus Cristo.
não se apegue a templos feitos por mão de homens. Claro que você também tem que ter um lugar para congregar. Mas se você não está se adaptando bem em algum lugar, vá para o lugar onde você se adapte bem, mas ame sempre a Jesus e a palavra dele em primeiro lugar. Por isso, irmão, que eu estou firme até o dia de hoje. E procuro me afastar das má influências. Porque às vezes você fica se apegando a A, B e C. Na primeira decepção você vai achar que Deus tem culpa. Jesus tem culpa, o homem de enviar. O pastor me decepcionou. A missionária me decepcionou. O irmão me decepcionou. E Jesus decepcionou? E Deus decepcionou? E o Espírito Santo te decepcionou? E os anjos celestiais te decepcionou? Você pensa nos outros e não pensa em Deus? Porque a vida, nessa vida, acaba. Você está apegado tão a pessoas que se esquece que a vida aqui acaba. O que vai valer mais não é o agora, é na eternidade, meu amigo e minha amiga. Até o que nós temos vai ficar para trás. Por isso que aqui aonde nós lemos Hebreus capítulo 11, do versículo 13 ao 16, e depois damos continuidade do versículo 30 em diante, estão mostrando a realidade de pessoas que já vieram a esse mundo, fizeram a diferença nesse mundo e depois foram embora, não existe mais. Estão aguardando para ser galardoado, a mesma coisa é eu e você. A mesma coisa é eu e você. Olha o primeiro versículo, o que diz. Todos, ó, não está dizendo um só, ó. Todos, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo de longe, crendo nela e abraçando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos um dia vão morrer, todos. Por isso que o mais importante e o que você precisa fazer é amar a Deus acima de todas as coisas e a tua família. Porque depois que partir, meu amigo, dessa vida para outra, acabou. E detalhe, hein? Se lembrarem de você, o máximo que dura da lembrança é 1 mês ou menos. Quantos que já se foram, que até você mesmo não lembra mais? Quantos? Raciocina comigo. Quantos que já se foram, que você mesmo não lembra mais? Hein? É aquele coleguinha, aquela coleguinha, aquele vizinho, aquela vizinha, você nem lembra mais. Já teve até um estágio de renovação aí na sua vizinhança, pessoas que você nem mais conhece, que os antigos já se foram tudo, você nem lembra mais. Sabe por causa de que essas coisas acontecem? Porque você está apegado ao mundo, com a ilusão do futebol, a ilusão da novela mundana, a ilusão da falsa curtição, a ilusão da imoralidade, o incesto, zoofilia, pedofilia. O mundo passa, a Bíblia é bem clara, está escrito assim, ó, o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que você está fazendo com a sua vida? Hein? O que você está fazendo com a sua vida? Você já parou para pensar? Saia deste mundo de ilusão. Entregue a sua vida a Jesus. Quando Deus coloca no meu coração para me vir aqui fazer essas lives, é porque Deus está querendo falar com alguém. Poderia estar deitado ali, mas o Senhor tocou em meu coração. Quando eu acordei, Deus falou comigo assim: pregai tempo e fora de tempo. Eu falei: entendi, Senhor, pode achar que eu sei o que o Senhor está falando. Estamos aqui. O versículo 14 diz assim, ó: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Meu irmão, eu agora só olho para o céu. Pode desabar tudo, não estou nem aí. Ah, irmão, tá para acontecer isso, aquilo outro, estou nem aí.
Como ser humano, a gente sente muita coisa. Agora, apegar dessa vida, não tô mais não, irmão. Aí a pessoa fala, isso é maluquice, é fanatismo. Você tem que se divertir mais. Eu já estou me divertindo. Como? Orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, cantando louvores, ouvindo louvores, tocando instrumento. Mas desse jeito você vai ficar deprimido. Eu falei, só se eu largar Jesus. Porque cientificamente, um cientista sério falou assim que a depressão é uma doença da alma. Se a alma está doente, é sinal que essa alma pecou contra Deus. Porque no livro de Ezequiel diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Olha aí, ó. A cura aí para tua depressão. Aí tem muita gente agora que alega, não, porque Judas Iscariote só se suicidou porque estava deprimido. Pelo amor de Deus, né, gente? Até Judas estão querendo botar como referência para depressão. Judas pecou gravemente contra Deus. Vendendo Jesus, já estava profetizado o seu fim. Temos que compreender as escrituras como ela é. Se o ser humano não se voltar para Deus como precisa voltar, essas coisas irão acontecer. Quer café? Precisamos estar atento. Agora, salvação individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não sei o que foi que você pecou. Eu não sei o que foi que você fez. Ou que tipo de forma é essa que você vendeu Jesus. Se foi um tipo de forma igual Judas Iscariote, meu Deus do céu, não quero nem estar na tua pele. Porque existe várias referências como vender Jesus. Como é que eu faço para vender Jesus? Pecando contra ele, não obedecendo a sua palavra, andando segundo o curso desse mundo. Eis aí a resposta. Você precisa se arrepender de todos os teus pecados, antes que seja tarde demais. Na igreja mesmo eu preguei sobre isso. Que a pessoa que se afasta da presença de Deus, o demônio volta. Isso está escrito, isso é bíblico, irmão. E a Bíblia diz que o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Antes melhor não ter conhecido o caminho do que o conhecer e não fazer conhecido. Agora, é você e Deus. Ninguém é obrigado a servir Jesus. Você tem que servir a Deus de livre, espontânea vontade. Outra coisa também. Ninguém é obrigado a me ouvir. Adianta você ficar reclamando aqui na live, botando reclamação aqui na live. Você está aqui porque você quer. Você não está sendo obrigado a me seguir. Você não está sendo obrigado a me ouvir. Para me seguir e estar nas redes sociais de livre, espontânea vontade. Você entendeu? Versículo 15 diz assim: e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teria a oportunidade de tornar. Eu sei de onde eu saí, irmão. O que eu fazia lá no mundo? Só que aquilo que eu fazia lá atrás não me acrescentava paz e nem felicidade, não. Era uma paz ilusória, que quando eu chegava em casa tinha aquele vazio. Hoje sim, eu tenho a paz no meu coração. E não permito e nem deixo que ninguém tire essa paz. E que paz é essa, irmão? É Jesus Cristo. Às vezes chega um ou outro aí no sapatinho de lã. Vem o diabo pongado neles ou nelas. Não precisa disso tudo para servir a Deus. Isso é fanatismo. Mas se você quer servir do teu jeito, sirva. O meu jeito de servir a Deus é esse. Não, você pode dar uma maneirada. Vai, estou maneirando desse jeito, me santificando e buscando a Deus cada vez mais. Uma vez chegou uma pessoa aqui na porta aqui de casa. Você acha que rede social é para isso? Para você ficar falando o que você está falando? Você está confundindo as coisas. Falei, não, a minha rede social onde eu estou cadastrado é para isso sim, pregar o evangelho e anunciar a boa nova de salvação. Desse jeito eu vou parar de te seguir. Falei, não só deixa de me seguir não, me bloqueia também. Para não aparecer mais nenhuma revelação profética para tu. É bem melhor. Se você acha que o mundo é melhor, então siga conforme o mundo. Porque a Bíblia diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é do mundo, ouve as palavras do mundo. Aí foi embora chateado e me bloqueou. Olha a minha cara de preocupado. Olha a minha cara de preocupado. Pelo amor de Deus.
Quer ir pro inferno? Vai sozinho. Agora quer me levar junto? Não vai mesmo. Que nem a pessoa chegou pra mim e falou aqui: a mim ser crente igual você, prefiro ficar aqui fora. Vá pro inferno e seja feliz. Só isso só. Só isso. O inferno não existe. Não existe não. Salmos 9:17. Salmos capítulo 9, versículo 10. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Bateu a milésima, o inferno já está garantido. É o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 23, versículo 33. Como escaparão da condenação do inferno? Tá aí, ó. Não existe não? Vamos lá, versículo 16. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar o seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. A cidade já está pronta. Jesus falou sobre isso. Eu vou e vou preparar um lugar. Para onde eu vou, vós estareis também. Esse é o propósito, meu amigo e minha amiga, nas redes sociais e mídias sociais. É pregar o evangelho. Eu me cadastrei aqui para isso. Eu não me cadastrei para outro objetivo além desse. Agora, se você não gosta de ouvir a verdade, eu vou fazer o quê? Procura outro endereço. Tá cheio de endereço aí para você aí, ó. Fica se enganando, indo pro inferno. Tá cheio de endereço aí que não fala a verdade. E outra, hein? Deus não mente não, tá? Tudo que está escrito está se cumprindo e vai se cumprir mais ainda. E vai se cumprir mais ainda. Salvação, guarde isso. Salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Não adianta você ficar olhando para a vida dos outros para não ter compromisso com Deus. Essa conversinha que quem tá lá dentro da igreja está pior do que você está aqui fora, isso é mentira. Os que estão lá dentro podem estar até pior de acordo com a sua visão analógica. Mas você está mais pior ainda. Porque os que estão lá dentro vão ouvir uma verdade e vai se consertar. Agora você que está aí fora, como que você vai alcançar a verdade? Não vai alcançar nunca. E se morrer desse jeito, vai direto para o inferno. Essa que é a realidade. Por isso que você precisa ir para a igreja, abandonar todos os pecados, pecado da bebedeira, pecado da prostituição, pecado dos vícios, do cigarro, das drogas e de tudo aquilo que a palavra de Deus condena, a abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia, que é condenável aos olhos de Deus. Tudo quanto é tipo de pecado que a Bíblia condena, se você estiver praticando, você não vai morar no céu. Você vai queimar no fogo do inferno. Essa que é a realidade. Quem é você para me julgar? Não estou te julgando não, está escrito, ora. Pega um espelho e olha para você e começa a meditar. Realmente eu estou indo para o inferno. Está escrito na Bíblia, o próprio Jesus falou muito sobre isso. E quanto mais Jesus falava, mais os demônios tentavam atrapalhar. Mas se dava mal, Jesus ia lá e expulsava todos os demônios. Colocou Satanás para correr. E você ainda vai ficar nessa ilusão? Estamos lendo aqui, acabamos de ler. Hebreus capítulo 11, versículo 3 ao 16. Como diz, todos morreram na fé. Na fé em Jesus. Cada um tinha o seu estilo de vida, irmão, no seu tempo e na sua época. Desde a época de Adão e Eva até hoje, quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas já partiram? Pessoas que vêm a este mundo, pessoas que partem dessa vida para outra. A Bíblia fala que são livros no céu que é escrito a minha vida e a tua vida. Aí tem mais, ó. Olha a definição. Já estou encerrando, tá? Olha a definição, como é que Deus define aqui, ó. Aos quais pela fé, venceram. Quem são esses que venceram? Está na Bíblia. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Todos esses venceram. Veja a quantidade de gente que tem na Bíblia, desde a época de Adão e Eva até hoje. Se for detalhar tudo aqui, irmão, vai dar uma vigília. Agora o que você precisa é despertar. Enquanto é tempo. Eu estou fazendo a minha parte. Os pregadores e pregadoras estão fazendo a sua parte. E você, o que você está fazendo?
Às vezes você tem olhado para a vida alheia para poder ter uma definição das coisas. Eu não olho para a vida de ninguém, irmão. E às vezes quando vem falar para mim da vida dos outros, eu não quero saber da vida dos outros não, quero saber da vida de Jesus. Crentes que ficam se aconselhando com ímpio. Crentes que ficam ouvindo ímpios. E a palavra de Deus diz sobre isso no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei de Deus medita de dia e de noite. Que lei de Deus é essa, irmão? A palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada. Agora é você e Deus. Tenho feito aqui a minha parte, pregando, anunciando, às vezes até cansado, mas mesmo assim insistindo a pregar e anunciar as boas novas de salvação. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo e te conduzindo ao caminho da verdade. Glórias a Deus. Procura o mais rápido possível, antes que você parta dessa vida para outra. Não fica apegado a nada e nem a ninguém, não. Porque a qualquer momento, ó, você vai partir. Todos os teus amiguinhos, amiguinha, parente, familiares vai ser deixado para trás. E você, como é que você vai ficar? É o que a Bíblia diz aqui em Hebreus, ó. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-a de longe, e crendo nelas, e abraçando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora, pensa comigo. Quantos que já se foram? Você lembra de algum? Até pessoas próximas de você brincavam contigo, caminhavam contigo. Companheiro de trabalho, companheiro de vizinhança, companheiro de rua. Você lembra dele mais? Partiu, foi embora? Hein? Pensa comigo. Daqui a pouquinho, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouquinho você vai morrer, vai partir dessa vida para outra. Não tô te agorando, não. É realidade, mano. É a vida de cada um de nós. Eu tô aqui hoje nessa rede social. Daqui a pouquinho eu tô indo embora. E tu acha que eu tô preocupado com isso? Tô preocupado em viver um pouco mais sobre a família? Não, tô preocupado em cumprir aquilo que Deus me confiou. E depois, quando chegar o recolhimento, partir em paz. Foi. Não sei lá se eu vou partir rindo, se eu vou partir de cara feia. Entendeu? Só sei que um dia a hora vai chegar. E quando chegar, será que você está preparado? Será que eu vou estar preparado? Eu tenho me esforçado. Porque o que diz a Bíblia? Meus irmãos, cada coisa que acontece aqui na rede social, só Jesus mesmo na causa. Devemos ficar atentos. Ore por mim daí que eu estou orando por você daqui. Mas quando chegar a hora, será que estejamos preparados? Olha o que a Bíblia diz. Prepara-te para te encontrar com o Senhor vosso Deus. Você já está preparado para se encontrar com Ele? Tenho certeza que eu vou te dizer aqui. Se você não se encontrar para estar com Deus através de Jesus, pode ter certeza que os demônios vão te preparar para você se encontrar com o diabo. E vai ser terrível, hein? Mas que é isso, irmão? Como é que os demônios vão me preparar para encontrar com o diabo? É fácil. Os demônios vão te induzir os vícios da bebedeira, os vícios do cigarro, os vícios da prostituição, os vícios da idolatria, os vícios da abominação, imoralidade, incesto, zoofilia, entre outros pecados que a palavra de Deus condena. Essa que é a preparação dos demônios para te entregar ao diabo. Agora, a preparação de Jesus para te entregar a Deus, e vocês sabem qual é? É você abandonar o pecado, conforme a Bíblia diz, que o Espírito Santo ele já nos deu. Agora, você tem que deixar o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para você abandonar todo tipo de pecado e poder morar no céu. Eu não vou te enganar não, irmão. Vou sempre falar a realidade aqui. E mais, para de ficar olhando para a vida dos outros para definir um plano de salvação ou não ter uma responsabilidade com Deus.
Olha para a tua vida. Você precisa ver o que você anda praticando. A própria Bíblia, irmão, é bem clara aqui, ó. Deixei até essa Bíblia aqui na minha retaguarda, que tem aqui, que eu tô aqui meditando. Apocalipse, ó. Olha o que Apocalipse diz. Por isso que tudo você tem que ler a Bíblia. Vai ficar indo pela cabeça dos outros. Vai pela cabeça de Jesus, que é isso aqui, ó. A palavra de Deus. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 20. Abre aí, ó. Apocalipse, capítulo 20. Eu tô encerrando já, né? Tô quase acabando. Antes de meia-noite eu acabo aqui hoje, ó. Apocalipse, capítulo 20, ó. Glórias a Deus. Cadê? Apocalipse, capítulo 20. Ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Viu? É a Bíblia que diz, não é o que digo não, tá? Ainda tem mais aqui, ó. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, ó. Vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer um que ame e comete mentira. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo isso. É a palavra de Deus que diz, amigo. É a palavra de Deus que diz, amiga. Olhe para a sua vida. Olhe como você está se comportando nesse mundo. Se você está verdadeiramente como um cidadão dos céus, ou se você verdadeiramente está como um cidadão do inferno. A minha parte eu estou fazendo. Diante de Deus eu vou chegar com a minha consciência tranquila. Agora, e você está fazendo a tua parte? Acabamos de ler aqui na Bíblia, Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 ao 16, e dando continuidade do versículo 30 ao 40. Todos estes morreram na fé, e agora estão aguardando para ser galardoados. Meus irmãos, para concluirmos, para terminar, eu já estarei terminando aqui agora. Eu vou deixar alguns versículos aí para a vossa meditação, que diz assim, ó. Você acha que quando a gente morre, parte dessa vida para outra, quem vem buscar? Quem vem buscar? Se você partir salvo, o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22, garante que vem 2 anjos te buscar para te levar ao paraíso. Se você partir perdido, a Bíblia também garante que vem demônios junto com a morte, e atrás da morte o inferno, para receber os perdidos. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Aí está escrito na Bíblia. Quem vem buscar? Aí em 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 ao 17 diz: o que você está exalando? Que tipo de perfume é esse? É o perfume de Cristo ou é o cheiro da morte? Hein? Tudo isso está na Bíblia, meu amigo. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12, diz assim, ó, tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. No livro de Salmos 49, versículo 10, olha o que diz, hein? E morre e deixa os seus bens a outro. Toda essa realidade está na Bíblia Sagrada. Você precisa ler a Bíblia. Se o teu pastor, a tua missionária não está te ensinando a verdade, busque você por si próprio. Eu me lembro quando eu ia perguntar aos pastores, ou quando eu ia perguntar às missionárias da igreja, que não me dava a definição daquilo que eu queria saber, eu ia ler a Bíblia. Eu cheguei a fazer até seminário para isso. E hoje eu tenho a compreensão das escrituras na minha mente e no meu coração. Mas se eu fosse ficar esperando por eles, poderia estar até desviado. Igual uma certa família que veio conversar comigo, meu pastor liberou, meu pastor liberou, meu pastor liberou. É mesmo? E Jesus liberou? Hoje essa família está desviado, afastado da presença de Deus. Porque vai mais pelo que o homem diz, mas se esquece de olhar o que a Bíblia diz. E Jesus falou, examinar as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, que são eles que testificam de Jesus.
No livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, por isso que eu falo, se apega a Jesus, hein? Ó, total esquecimento haverá na sua morte. E é o que nós estamos falando aqui em meia pregação. Quantos que já se foram que você nem lembra mais? Lembra aquele amiguinho chegadinho, aquela amiguinha chegadinha? Nem lembra mais. Aí você fica apegado a um e a outro e se esquece de se apegar a Deus. Depois que tu morre, amigo, nem vão nem lembrar mais de você. Sai fora dessa. Quer fazer média com todo mundo? Eu só faço média com Jesus. Se quiser me aceitar, o meu jeito é esse. É Jesus do Gênesis até o Apocalipse. Ah, você é fanático, maluco. Isso aí pra mim é elogio. Isso aí pra mim é elogio. Que eu jamais vou querer andar conforme o curso dessa vida ou andar quem está andando com Satanás. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volta à terra como era. E a realidade, ora. Vai fazer um retiro no cemitério? Vai fazer um piquenique no cemitério? Igual eu tive tem pouco tempo agora. Fui no cemitério de Campo Grande, fui no cemitério de Santa Cruz fazer umas narrações. Tá até aí no meu canal no YouTube, você pode ver que tá lá, que eu não tô mentindo. A narração ficou, ó, top, meu Deus do céu. Top de linha, ficou as narrações. Depois falaram que eu era maluco, desequilibrado, doido, que eu fui fazer gravação no cemitério, não tinha ninguém pra ouvir lá, só tinha morto. É por isso mesmo, pra ninguém me atrapalhar. Fui lá no meio dos mortos lá fazer a gravação. Eles cantaram tudo lá quietinho lá, eu narrando e eles ouviram. Ah, pelo amor de Deus, ó, cheio de superstições em cima. Ó, foi no cemitério, sacou do pé. A roupa aí, ó, pegou alguma coisa, ela pegou nada, só pega aquilo que Deus quer. A Bíblia fala que nada e nem ninguém vem sobre a gente a não ser por permissão de Deus. Nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu confio nisso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz assim, ó: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos. Estou te dando Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui, ó, estou te dando Bíblia. Tudo que eu falar aqui, vai lá ler para ver se está escrito. Vai lá conferir no meu canal no YouTube, que tem o nome Gelson Bezerra Oficial. Aproveite e se inscreve lá, quando tiver uma novidade você vai ser notificado. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó: a nossa vida é como um vapor. Existimos e daqui a pouquinho vamos deixar de existir. E logo, logo vamos nos esquecer, irmão. Daqui a pouquinho não vão nem mais lembrar da gente, que um dia a gente passou sobre a face da terra. Por isso que eu só me apego a Deus. Eu só me apego a Jesus. Eu só me apego ao Espírito Santo. Eu só bato continência pro anjo que está do meu lado. Salmo 34, versículo 7. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim, ó: está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. O juízo é estabelecido após a morte. Por isso procure agradar a Deus em tudo. No teu deitar, no teu levantar, por onde você estiver passando, procure agradar só a Deus. Pare de ficar preocupado em querer agradar o próximo, em querer agradar pessoas. Procure agradar a Deus. Como é que eu faço, irmão, para agradar a Deus? Procure fazer a vontade dele. Como, irmão? Como? Abandone todos os pecados. Abandone tudo aquilo que possa te afastar de Deus. Porque daqui a pouquinho a nossa existência acaba. Eu falei que eu ia trazer uma palavra forte aqui hoje. Salmos 116, versículo 15. Preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Você entendeu? Meus irmãos, minhas irmãs, fique firme com Deus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Grande é o amor de Deus sobre a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A intenção de Deus é salvar.
Mas se você viver uma vida de pecado, você nunca vai obter a salvação. Ah, irmão, mas o meu pastor falou para mim não se preocupar. Vai nessa, não se preocupar. Tu morre aí, não vai dar nem para tu acertar a conta com o teu pastor, porque tu já morreu mesmo. Fica nessa aí sem se preocupar com a salvação da tua alma. Quantos que já partiram pensando assim? E uma hora dessa estão gritando lá no inferno, em grito e ranger de dente. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. No livro de Números, capítulo 27, versículo 15 e 17, diz assim, ó: o Deus de todos os espíritos. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, e Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, diz assim: conheço todas as almas. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz: o Pai de todos os espíritos. Por isso você deve obediência total a Deus. Total a Deus. Através de Jesus. Porque todos serão julgados. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Eu sempre falo isso aqui, meu amigo e minha amiga. Deus vai cobrar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os velhos e as mulheres de diversas idades. Todos vão ser cobrados por Deus. Ou você acha que não? Ou você acha que não? Por isso que eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Pode liberar. Eu não... o que a Bíblia diz? Não precisa se preocupar com a Bíblia, não. Deus só quer o coração. Eu saio fora dessas pessoas. Quando chega pra mim falando assim que Deus só quer o coração, não precisa se preocupar com isso, não. Eu saio fora dessas pessoas. Porque a Bíblia, o que a Bíblia diz? Se Deus cobrou ao mundo antigo, vai nos cobrar também. Ou você acha que Deus é só de cobrança lá do passado? A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou então porque você não te ensinaram a Bíblia direito. Existe muita gente que está vivendo em pecado e achando normal. Porque não tem a definição de outra vez vereis a diferença conforme está em Malaquias. Do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio. Eu faço a minha parte. Se a tua consciência está ardendo aqui nas minhas redes sociais, é sinal que você ainda está vivo. É sinal que ainda há esperança para você se salvar. É sinal que você percebeu que ainda dá tempo de você se consertar para se salvar. Porque se você partir desse jeito, meu amigo, você vai queimar no fogo do inferno. Porque a morte, irmão, é como um vapor, igual nós lemos aqui. É instantâneo. Teve um parente meu, eu não vou citar o nome dele aqui não, em respeito aos familiares que moram aqui próximo. Ele chegou para mim e falou assim: quando você for na minha igreja, eu vou na sua. A igreja dele é uma igreja idólatra. Aí eu fui lá na igreja dele. Aí tá ele lá rezando terço, rezando quarto, rezando quinto. Aí eu, para agradar ele, ainda fiz o sinal da cruz. Quando terminou, domingo tu vai na minha igreja, né? Aí, vou ver. Ah, eu vi na tua. Fiz até o sinal da cruz. Aí tá bom. Aí demorou uma semana. Aí vem ele de novo. Crente quer me convencer. Querendo me converter para a igreja dele. Aí, eu vou na tua igreja se você for na minha de novo. De novo? Tu nem pagou a visita na minha, como é que eu vou na tua? Ele, não, dessa vez agora, se você for, eu vou. Fui. Aí tá ele lá, rezando terço, rezando quarto, rezando quinto. E eu, para agradar, mais uma vez, fiz o sinal da cruz. Só para fazer uma pequena média. Terminou todo o ritual. Terminou a missa. Aí nós viemos embora no meio do caminho. Agora tu vai na minha. Ele, vou ver. Sim mesmo. Tô fazendo minha parte. Tô tentando mostrar a verdade para ele, falando de Jesus, sem julgá-lo. Aí ele, vou ver. Aí surgiu uma viagem. Aí ele, poxa, você não quer ir comigo nessa viagem, não? Aí eu fui conversar com o meu supervisor. O supervisor falou assim: eu não posso te liberar. Você está fora do cronograma
tá fora do tempo das férias, eu não posso te liberar. Ele, poxa, mas ele tá querendo que eu vou com ele, que não sei o quê. Ele, não vou te liberar. Meu supervisor me salvou, cara. Depois eu dei um beijo nesse supervisor, comprei até bolo pra ele. Entendeu? Aí o pessoal não entendendo nada, tava me chamando de disso, aquilo, outro, de puxa, coisa que eu não sou nem de puxar. Mas não entenderam o livramento que eu tive de morte. Aí o que aconteceu? Ele foi viajar. Falou, quando eu voltar da viagem, eu vou na sua igreja. Ele, você não quer ir antes de viajar, não? Não, quando eu voltar. Pacientemente. Aí pegou, foi embora, viajar. E era para mim estar nessa viagem. E eu fiquei um pouco meio chateado com o meu supervisor. Porque não me liberou. E graças a Deus que ele não me liberou. Eles foram. E eu fiquei no aguarde. E daqui a pouquinho veio a notícia. Um dos parentes me mandou uma mensagem e falou, ó, fulano de tal morreu. E todos que estavam no carro com ele morreu. E não dá nem para reconhecer o corpo. Porque o carro se colidiu com outro e explodiu, ficou irreconhecível. Ninguém se salvou. Falei, meu Deus, era para mim estar nessa condição. Eu fiquei com aquilo meditando, pensando. Deus usou meu supervisor para me dar um livramento, irmão. Aí não tinha outra opção não ser fazer isso. Quando foi na semana seguinte que eu fui pro trabalho, dei um beijo no supervisor e falei, você me salvou, vou trazer um bolo para você. Fazer um negócio bom aí pra você comer. Ele, não, precisa não, cara, não precisa não. Como é que eu te salvei? Expliquei pra ele a situação. Aí ele ficou emocionado. Mas mesmo assim, eu dei um monte de bolo pra ele, dei um monte de coisa pra ele comer. Aí ficaram lá na empresa, lá me chamando de um monte de nome. Eu quero mais que tá me chamando de nome, que vai se danar. E se converta enquanto é tempo pra poder ir pro céu, porque senão vai pro inferno. Em nome de Jesus. Porque a gente tem que ser agradecido até pelos livramentos que a gente tem. E tem gente que não é nem agradecido. Tem gente que é tão ingrato que não agradece nem pela oração que recebe. A gente percebe isso, os que são agradecidos e os que não são. Eu também não me preocupo com isso não, quer agradecer, amém. Não quero, o importante é fazer minha parte. Glórias a Deus. O que eu tenho a dizer com isso? É que nós não sabemos o nosso tempo. Hoje estamos aqui. E amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. Às vezes, Deus tem te dado um grande livramento igual me deu, mas tem te dado um grande livramento que está te dando mais uma oportunidade para você se arrepender e vir para Ele. Ah, mas o irmão precisava se arrepender de alguma coisa? Não, o caso não é esse. O caso é que o Senhor ainda precisa e conta muito comigo ainda para pregar o Evangelho. Por isso que eu não fui nessa leva agora. Não fui na leva do Covid, não fui na leva desse acidente, entre outras levas. Porque se eu fosse embora naquele tempo, eu estaria aqui agora pregando o Evangelho? Você acha que Deus não conhecia esse dia, esse horário, esse momento, que eu estaria aqui nesse momento pregando agora, anunciando? E você do lado aí me chamando de maluco, de fanático, de doido. Mas esse cara não tem o que fazer em casa não? Ué, toda vez falando na live? Não é não. É ingratidão que Deus fez por mim. Hoje eu estou tentando fazer, te alertando, fazendo para você se despertar enquanto é tempo. Porque Ele colocou no meu coração para fazer isso. E por Ele eu faço qualquer coisa. Por isso que Ele não permitiu ainda a minha partida. Tive 2 princípios de infarto e ainda estou aqui ainda. Ou você acha que eu sou novinho? Estou com 48 anos de idade, daqui a pouquinho estou fazendo hora extra. Passou dos 50 anos, meu amigo, já está fazendo hora extra. Já viveu o suficiente. Se o Senhor quiser me recolher agora, amém. Eu vou embora de cabeça erguida, porque eu não estou apegado a nada dessa vida. Só estou apegado a Jesus. Porque o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem gente que fica apegada a tanta coisa e se esquece de se apegar a Jesus. Mas eu tenho a minha consciência. Era para mim tinha que ter ido naquele acidente. Era para mim tinha que ter ido naquele período da Covid.
Porque teve um amigo meu que bateu aqui na porta aqui de casa, antes de morrer, antes de vir o Covid. Ele falou: irmão, eu sei que o irmão tem dom de escrever música. O irmão pode escrever uma música para mim? E eu escrevi a música para ele. Quando eu estava para entregar a música ele escrita, com as composições tudo direitinho, veio a desgraça do Covid e levou ele. Esse amigo meu morreu. E eu não morri, você não morreu, ainda estamos aí ainda. Você que é cristão, que não morreu, Deus teve misericórdia, sabe para quê? Para você continuar pregando, para você continuar cantando, para você continuar testemunhando. E o que você tem feito com o tempo que Deus te deu? A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, diz assim: o que há de ser já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do tempo que passou. Deus tem te dado tempo ao tempo para você pregar, anunciar e despertar as vidas. E o que você tem feito com o tempo que Deus te deu? Meu irmão e minha irmã, a realidade é sempre essa: Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva aos céus. Mas para ir para os céus, você tem que abandonar tudo quanto é tipo de pecado que a palavra de Deus condena. Você precisa ler, você precisa examinar as Escrituras. Toda a raça humana deve guardar a palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3, diz assim: que devemos temer a Deus. Vou até ler aqui para você. De tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu amo a palavra de Deus, irmão. Eu prefiro perder uma amizade de infância do que perder a minha comunhão com Deus. Tem gente que fica muito apegada, eu não sou apegada a nada, irmão. Eu pedi para Deus tirar tudo quanto é tipo de coisa do meu coração. Graças a Deus que Ele tirou. Às vezes eu sinto o impacto com a decepção, porque a decepção é muito, irmão. Mas não me afeta tanto. Eu posso até sentir, mas não me afeta tanto, porque a minha vida está em Jesus. Aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. É Bíblia isso, irmão, é realidade. Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. Esse é o meu compromisso nas redes sociais e mídias sociais, pregar a verdade. Você pode conferir em todas as redes sociais minhas que eu estou cadastrado, principalmente lá no meu canal no YouTube, onde eu tenho o nome Gelson Bezerra Oficial. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, aperte a notificação para quando colocar um vídeo novo lá, você vai ser notificado. Inclusive, essa mensagem de agora está sendo registrada. Daqui a pouquinho eu vou baixar essa mensagem. Se você quiser reouvi-la, vai estar lá no meu canal no YouTube Oficial. Você vai poder reouvir ela lá. Tudo aquilo que estamos falando aqui. Por isso que eu só falo a realidade e a verdade aqui. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? O Senhor Jesus, Ele há de fazer a obra em vossas vidas. E não fique se esforçando, irmão, e desesperado, porque alguém contou uma notícia para você dizendo que você tem pouco tempo de vida. Jesus te falou que você tem pouco tempo de vida? Então, se Jesus não te falou nada, irmão, então o que o homem definiu não é a definição de Deus. Porque eu aprendi assim: a última palavra é sempre a de Deus através de Jesus. Se for a vontade de Deus de eu ir embora agora, eu vou de cabeça erguida. Agora, se não, a morte, o diabo, os demônios, as doenças e os médicos vai ficar chupando o dedo, porque eu só vou no tempo de Deus. Às vezes Deus permite a circunstância para nós acordarmos. Por isso que está escrito lá no livro de Salmo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Eu não sei que vale é esse que você está passando, mas saiba que Jesus está contigo. Agora, para você ter vitória concreta, você precisa se voltar para Ele.
abandonar todos os teus pecados. A minha parte eu estou fazendo, irmão. O que Deus colocou no meu coração para me falar aqui, eu falei. Entendeu? Persevere até o fim, meu amigo e minha amiga. Não desista. Aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Até o fim. Veja o que está em Hebreus, onde nós lemos hoje, a mensagem de hoje, Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 ao 16, e tendo um complemento das revelações do versículo 30 a o 40. Muitos que partiram dessa vida para outra e não olharam nem para trás, irmão, porque sabia que estava indo para um lugar melhor. Tem até uma pregação minha lá no meu canal no YouTube, que eu preguei com o tema "Estão melhores do que nós". Quem partiu, irmão, quem foi embora está melhor do que nós. Ou você acha que não? Quem partiu não precisa mais pagar conta, não precisa mais pagar luz, não precisa mais pagar água, não precisa mais pagar IPTU, não precisa fazer compra, não precisa trabalhar, acordar cedo para trabalhar. Quem partiu, irmão, tá numa maravilha, tá no paraíso. Agora, quem partiu, salvo, né? Quem partiu perdido tá lascado, tá queimando lá no fogo do inferno. Não adianta querer inventar. Descanso é a Bíblia que diz, afirmado por Jesus. Descanso é só para quem partiu salvo. A realidade é essa. Eu não tô te enganando, para depois um outro falar que eu enganei. Tô enganando a ninguém. Eu não tô aqui preocupado com o dízimo e oferta. Eu tô preocupado em ver tua alma salva. Agora, se você quiser abençoar a obra de Deus, abençoe. Se você quiser nos abençoar, abençoe. Agora, não é por causa disso que eu vou deixar de falar a verdade. Porque tem muita gente preocupada com isso e está esquecendo de falar a verdade. Aí daqui a pouquinho morre e vai para o inferno. Porque está escrito, tanto quem ensina a palavra de Deus erradamente, e como quem ouve a palavra de Deus erradamente e aceita, os dois vão para o inferno. Porque Jesus falou sobre isso. Vós, escriba, fariseus, saduceus, herodianos, religiosos, que conhecem a verdade, nem entra no céu e nem deixa o povo entrar. É o que a Bíblia diz. Tanto quem ensina erradamente e quem ouve erradamente e aceita, os dois vão para o inferno. Por isso que você não pode ficar naquilo que eu estou falando. Veja se o que eu estou falando está na Bíblia. Se estiver na Bíblia, fique tranquilo. Salvação está garantida. Agora, se não estiver na Bíblia o que eu estou falando, meu irmão, minha irmã, você e eu iremos direto para o inferno. Porque Deus não vai aceitar defraudador e nem ouvinte de defraudação. Se não for conforme está escrito, nunca herdarei o reino dos céus. Comece a desconfiar. Quando o pastor fica prometendo muito céu, quando a missionária fica prometendo muito céu para você, comece a desconfiar. Porque nem Deus, e nem Jesus, e nem o Espírito Santo prometeu o céu para todo mundo. O reino dos céus é só para quem abandonar todos os pecados. Eu não estou fazendo rodeio, estou te falando a realidade. Se fosse assim, Satanás e os demônios seriam expulsos do céu. Foram expulsos porque pecaram gravemente contra o Criador. Essa que é a realidade. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho da Palavra de Deus. Tudo que tinha que ser falado aqui eu falei, orientado pelo Espírito Santo. Se você quiser ouvir mais verdade como essas, vá lá no meu canal no YouTube. Aqui, irmão, aqui é só uma canja que a gente traz. Tem que ver lá no canal, lá é mocotó puro, irmão. Lá a pessoa fica até mais satisfeito. Claro que aqui também você fica também, mas lá você ouve uma mensagem que não adianta nem falar. Duro esse discurso, quem pode ouvir. Só fala isso quem está indo para o inferno mesmo. E quem está indo para o céu, meu amigo e minha amiga, dá bastante glória a Deus e aleluia. Tem nada de... Quem é verdadeiramente cidadão do céu sabe que não existe duro discurso.
Existe o discurso real e verdadeiro. Agora, quem quer viver em pecado, está acostumado ao pecado e ama o pecado, sempre que reclama, dura esse discurso, quem pode ouvir? Agora, se você verdadeiramente está indo para o céu, pode ter certeza. Tudo que eu falei desde o início até agora, você compreendeu. Ou se não compreendeu, volta ao disco, volta a fita, volta o CD, volta o VHS, volta o DVD para assistir de novo. Daqui a pouquinho vai estar lá no meu canal no YouTube essa mensagem aqui que eu vou colocar. Irmão, qual é o teu canal? É o mesmo nome de todas as redes sociais. Gelson Bezerra Oficial. É a mesma coisa, não muda nada. Glórias a Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, eu estou cadastrado nessas redes sociais todas para isso, para trazer a verdade para você. Eu só não vou dar a definição das redes sociais aqui onde eu estou, porque como eu estou ao vivo aqui em 3 redes sociais, e essas 3 minha principal rede social, uma é concorrente da outra. Se eu citar o nome de uma ou citar o nome de outra, o que vai acontecer? A rede pode cair, caso que uma é concorrente da outra. Entendeu? Essa rede social aqui eu tô com 14 mil seguidores. Essa daqui eu tô chegando a quase 3 mil seguidores. Essa daqui eu tô com quase 5 mil seguidores. Então é uma concorrente da outra. Então eu não vou fazer isso. Mas você pode me procurar em todas as redes sociais com o mesmo nome. Gelson Bezerra Oficial. E detalhe, não esconda a minha foto. Eu tô lá no altar assim, ó. Entendeu? Tô lá no altar. Porque quem fica muito se esconder, animal, é porque tá querendo fazer alguma coisa errada. Que nem aqui, eu tô vendo aqui, ó. Ó, tá passando aqui, ó. Pessoas com rede social sem foto. Em breve eu vou estar caçando um monte desses aí sem foto aí, vou estar excluindo tudo. Porque eu começo a desconfiar, irmão. Rede social sem foto? Ou então a pessoa vai lá e coloca um animal. Eu não adicionei animal. Ou então o outro vai lá e coloca a natureza. Eu não adicionei a natureza, eu adicionei a árvore. Ou então o outro vai lá e coloca a foto do jumento. Qual é o jumento que eu acabei adicionando, seguindo? Eu não estou seguindo o jumento. Apesar que tem muitos aí que gostam de fazer você de jumento. Manipula as verdades para você não perceber onde é que está a mentira. Tome muito cuidado com esses manipuladores de verdade. Ou manipuladores de realidade. Dizendo aí que é pai dos pobres. Que pai de pobre é esse que você está pagando 40 conto no café? Pelo amor de Deus, né? Tenha pelo menos senso para raciocinar, né? Ainda mais eu que gosto de café. Aqui, ó, o cafezinho aqui, ó. Quer café? Tá até acabando aqui, ó. Ainda mais eu que gosto de café. Ah, ele é pai dos pobres. Pai dos pobres, café 40 conto? Que pobre é esse? Tá repreendido em nome de Jesus. Eu, hein? Raciocina, minha gente, pelo amor de Deus, né? Já tá na hora já de começar a raciocinar. Já tá mais de 20 anos sendo enganado, né? Você quer se aposentar no engano? Pelo amor de Deus, né? É por isso que eles estão combatendo as redes sociais e mídias sociais. Porque as redes sociais e mídias sociais podem trazer uma verdade que na imprensa manipulada tu nunca vai saber. Aqui você vai saber a verdade, em nome de Jesus. E a verdade como ela é. Aqui você não é jumento não, aqui você é ovelha de Jesus. Entendeu? Aqui você não é jumento, aqui você não é jumento, aqui você não é jumento, aqui você não é burro, aqui é ovelha de Jesus. E as ovelhas que são bem cuidadas e tratadas para poder morar no céu. Aqui a gente vê Bíblia mesmo. Cuidado, olha só. Eu sempre falo da história desse livro aqui, ó. Tá vendo aí? Vou botar bem pertinho, ó. O nome desse livro é 23 Minutos do Inferno. Era um pastor que falava sobre o mundo espiritual e não acreditava. Falava sobre o inferno e não acreditava. Aí teve um dia que Jesus permitiu ele ter um infarte provisório. Sabe onde ele foi parar? No inferno.
23 minutinhos no inferno foi o suficiente para ele acreditar que essas coisas são reais. Por isso que é o título do livro, 23 minutos no inferno. Ele voltou de lá mais crente do que ele pensava que era. Aí ele passou a ser crente mesmo de verdade. Meus irmãos, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações e vos iluminar mais e mais segundo a luz do Evangelho e da Palavra de Deus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo, congregue ali, se batize, peça bastante aconselhamento e em breve nós vamos estar morando no reino dos céus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Em breve vamos estar de novo aqui com mais live, tá? Meu Deus, que o Senhor Jesus possa fazer a obra em vossas vidas. Meu Deus, muito obrigado, Jesus, por mais esse dia. Abençoa este homem e esta mulher com a tua verdade, com a tua palavra. Que eles possam compreender que nós somos pó e cinza e que hoje estamos aqui e amanhã podemos estar do outro lado da vida. Pai, desperta todos em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz. Até uma próxima. Se Deus quiser, vamos voltar.